Uma outra notícia: integrantes da oposição e do Centrão fizeram um acordo para formar maioria no Senado a partir de 2026. Segundo informações que foram divulgadas pelo portal UOL, o grupo pretende eleger 44 parlamentares para a Casa Alta nas próximas eleições, que, somado aos que já possuem mandato até 2030, resultaria em um bloco de até 59 senadores conservadores liberais. A estratégia prevê o apoio de Jair Bolsonaro a 2 nomes por estado, sendo um a mais do que aliado fiel ao ex-presidente e outro considerado mais moderado, mas que se opõe ao governo. A articulação já gerou preocupação no Planalto, que pretende lançar os principais quadros políticos na disputa, alegando que, se a oposição dominar o Senado, poderá avançar contra o Judiciário e aí tumultuar o Brasil. Enfim, expectativas para as eleições. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: oposição fazendo um acordo para tentar eleger pelo menos 44 senadores e aí sim conseguir dominar o Senado Federal, de olho em pautas muito importantes, até questões que envolvem punições à justiça brasileira, ao judiciário. Chamar o Luiz Felipe Dávila, porque essa notícia é um complemento daquela que nós trouxemos ontem, Dávila. Também hoje com informações adicionais daquela movimentação, aquela articulação de bastidor que acontece entre os principais partidos de centro-direita e de direita para conseguirem escolher nomes competitivos, já olhando a renovação de 2/3 do Senado. O Senado é uma casa com características muito importantes, né, de serem destacadas aqui, né, Dávila? Tem algumas medidas que somente o Senado pode tomar. Por isso, uma importância tão grande na escolha desses nomes. Não há dúvida. A direita tem que ter muito critério para escolher esses candidatos, porque a ausência de critério não vai ajudar a agenda da direita. Eu vou dar um exemplo. A direita e o Centrão não se uniram todos agora na escolha do presidente da Câmara e do Senado? Ué, e as pautas não foram abandonadas? Não era o Congresso mais conservador da história do Brasil? E por que as pautas não avançam? Então, é preciso ter critério na escolha desses candidatos. Porque se começar só a olhar esse jogo de branco e preto, esquerda e direita, pode muita gente entrar vestido de direita e defender uma pauta muito mais de centrão do que de direita. E aí, o Brasil vai continuar estagnado do jeito que está. Este é um ponto fundamental. Se não tiver critério, se começar a lotear assim, não, partido A escolhe um candidato, mas o partido B escolhe o outro, nós não vamos ter esse cenário. Vai ter um Senado no papel, que parece que ali é maioria de direita, mas quando aparecerem esses temas vitais para a direita, serão bombardeados, serão sepultados ou pior, serão totalmente dilacerados e transformados em outra coisa que não tem a ver com o espírito original do projeto. Então, ou se cria um critério claro para escolher esses candidatos, ou poderemos ter uma vitória numérica que não se traduz nas reformas que o Brasil precisa. É bem interessante isso. Há uma intersecção, né, Mota, que talvez a gente possa destacar aqui entre temas que são de agrado a partidos do Centrão, como Republicanos, PP, União Brasil, mas que talvez não agradem um partido talvez mais liberal, como o Partido Novo, ou aquele que tem o dedo de Jair Bolsonaro, o Partido Liberal. Alguns temas são de fácil acordo entre esses grupos, outros não. Como escolher senadores que atenderiam grande parte das demandas dessas siglas? Ou problemas à vista lá na frente, isso é indiscutível? Problemas sempre estão à vista, isso é indiscutível, Caniato. Eu acho que, nesse momento, a gente está falando de uma união em torno de um objetivo comum. O objetivo comum eu acho que a melhor frase que eu posso usar é salvar o Brasil do rumo que ele está tomando, dessa confusão institucional sem fim e do projeto econômico ou antieconômico do grupo que está no poder.
É um projeto que termina de uma forma muito ruim. Eu vejo essa notícia como muito positiva. Eu acho que ela significa que os políticos estão entendendo as prioridades, eles estão entendendo que o Congresso precisa representar o povo. E o Senado tem uma função muito importante, que é restaurar e garantir a independência e a autonomia dos poderes. Eu acho que esse projeto tem uma enorme possibilidade de sucesso, porque ano que vem a direita e o centrão terão um cabo eleitoral fortíssimo, chamado INSS. Pois é, sem dúvida alguma, esse é um tema que deve colocar muita pimenta nesses debates. Agora, Beraldo, a agenda desses partidos do Centrão, republicanos, PP, União Brasil, é uma agenda diferente, por exemplo, do Partido Novo, que por sua vez é diferente, talvez, de coisas que o PL defenda, sobretudo aquele PL mais ligado a Jair Bolsonaro. Como esses grupos acabam chegando a um consenso para escolher os nomes para disputarem o Senado Federal? Olha, é um desafio de troca. Então, há interesses diversos, seja do ponto de vista de apoio para o candidato ao governo, seja do candidato ao Senado, mas também pode se negociar para que um seja indicado ao Senado, um partido indique o candidato ao Senado, e aí sobra mais dinheiro para o outro partido fazer campanha para os deputados. Então, é um quebra-cabeça de interesses que vai sendo composto e está evidente, está claro, que o grupo político de Jair Bolsonaro e, de uma certa forma, do próprio Partido Liberal tem o objetivo de formar essa grande bancada no Senado. Mas aí destaco aqui a preocupação do Dávila. Nós precisamos lembrar que hoje este grupo de senadores de oposição e ligados a Jair Bolsonaro, ele já é relevante. Jair Bolsonaro foi responsável pela eleição de diversos senadores nas eleições de 2022. Entretanto, quando chegou às eleições para a presidência do Senado agora, em fevereiro desse ano, este grupo sequer lançou um candidato. Aliás, houve a candidatura avulsa de Marcos Pontes, que eu nem sei se chegou ao final, mas enfim, não teve absolutamente nenhuma relevância, e houve uma orientação para apoiar Davi Alcolumbre, que era o candidato do Centrão, que já tinha submetido o então presidente Jair Bolsonaro à humilhação de ficar com a sua indicação, a indicação do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal, que ficou engavetado na CCJ, então presidida por Davi Alcolumbre. Mas a política tem dessas coisas. Um dia você é humilhado e no dia seguinte você está ali, buscando uma composição. Eu só não entendi qual foi a vantagem que este grupo expressivo de senadores de oposição levou nessa composição, porque em nome dessa luta pela estabilidade e reequilíbrio institucional é que não houve nenhum avanço. Sequer conseguiram evoluir com o PL da anistia, que, aliás, era o grande tema dessa eleição para a mesa do Senado e da Câmara. Então, sinceramente, Caniato, se não houver um cuidado extremo para identificar essas pessoas que serão os candidatos, porque eu concordo 100% com o Mota, este projeto será bem sucedido. Eu não tenho a menor dúvida de que a oposição ao atual governo vai eleger a maioria do Senado. Mas essas pessoas precisam estar conscientes da sua missão, precisam estar conscientes do desafio que elas vão enfrentar, da responsabilidade que terão pelo bem do Brasil. E se não atuarem de forma aguerrida, todo o esforço, toda a oportunidade gerada será jogada no lixo. Principalmente se houver um entendimento de alguns governadores de que é necessário disputar o Senado e não a presidência. Porque a gente tem aí uns 4, 5, 6 governadores que poderiam disputar a presidência, mas também poderiam optar pelo Senado Federal, né? E a gente imagina a força de um governador disputando o Senado. Agora, Dávila, esse termômetro trazido pelo Beraldo me parece fundamental para a gente
fazer essa reflexão, né? O grupo que apoiou a eleição de Alcolumbre e Hugo Mota, né? Aquela coalizão de forças, né? O número de partidos em torno dessas candidaturas, naturalmente as candidaturas vencedoras, mas também um pontinho de frustração, principalmente para alguns partidos, em relação à lentidão em pautar alguns temas, ou a discussão que não avançou em relação a algumas promessas feitas durante a campanha. Enfim, parece que tem alguns temas que unem todas essas siglas de direita e centro-direita, mas alguns outros temas acabam dividindo, né? Canhato, por isso que precisa ser candidaturas escolhidas em torno de critérios e de uma agenda. Por exemplo, se eu fosse candidato a presidente da República, eu queria opinar na chapa do Senado. E eu ia perguntar: você é a favor da redução da despesa pública? Nós vamos ter que cortar mais ou menos que nem a Lamileia aqui, 3% do PIB. Você aprova as medidas? Não, gaguejou, está fora da lista. Você é a favor da reforma administrativa que a gente precisa para moralizar o setor público e valorizar o bom servidor? Não, veja bem, não, está fora. Então você precisa ter gente alinhada com a pauta que nós precisamos aprovar. Porque senão é um Senado que é bonito no papel, como o Senado da direita, só que não vai aprovar as pautas que a direita precisa. Não é a direita, é que o país precisa. Sim, esse é o ponto fundamental. Nós estamos à beira de um precipício no Brasil. Ou nós levamos a sério que este é o momento, é a última batida do sino para fazermos as reformas estruturantes do Estado brasileiro, para criar um Estado eficiente, para abrir a economia e aumentar a produtividade e fazer a economia do Brasil se tornar mais competitiva no mundo, para ter segurança jurídica e segurança pública. Ou nós vamos cair no precipício. Esse é o ponto. Então, você precisa ter pessoas que vão votar essas pautas. E o candidato a presidente da República, e mesmo os candidatos aos governadores, já sabendo que essa é a pauta, precisam fazer essa mini sabatina dos candidatos. Porque se começar a vacilar ou não responder de maneira convicta, não pode estar na chapa, porque se tiver na chapa, vai prejudicar. Agora, se não levar esse critério, Canhato, vai ser o loteamento tradicional da política brasileira. Um partido leva um candidato, outro partido leva outro. Aí, nós não vamos ter um Senado voltado à aprovação das reformas que o Brasil precisa. Não foi o Senado agora, que é a maioria conservadora que aprovou aumento de 18 bilhões de funcionário público? É isso aí. No momento que a gente está numa situação fiscal, que é a maior relação dívida-PIB do país, qual é o critério para fazer isso? Então, assim, não pode. A gente precisa escolher candidatos de maneira criteriosa. Se não for criteriosa, é uma vantagem numérica que não se traduz em decisões políticas. Pois é, e aí muitas pessoas ficam levantando nomes importantes que poderiam sair por alguns estados. Por exemplo, no Rio de Janeiro já há a informação de que o atual governador deve sair, tentar a vaga para o Senado Federal, Cláudio Castro. Seria um player muito importante. Aí também há a possibilidade de Carlos Bolsonaro deixar a vereança e disputar o Senado. Falam que pelo Rio de Janeiro, mas já há sugestões de que ele saísse por São Paulo, caso Eduardo fosse o candidato à presidência, ou até pelo estado de Santa Catarina. Enfim, esse mapa está sendo desenhado pelos partidos, tem bons nomes em vários estados, né, Mota? Olhando também para os governadores que não poderão tentar a reeleição e possivelmente, a depender do acordo, não vão disputar a presidência. Então, virão nomes grandes, graúdos e fortes pela frente, né, Mota? Sim, essa é a expectativa, até porque o adversário vai ter dificuldade de colocar nomes bons em campo, especialmente porque não tem muito o que dizer, não tem muito o que oferecer. Agora, eu tenho uma expectativa um pouco menor do que a do Dávila, né? Eu acho que a missão essencial desse próximo Senado é restaurar a independência e a separação dos poderes. Se o Senado cumprir essa missão, para mim já está ótimo. Eu acho que a gente avançar em outras áreas, principalmente na área econômica, reduzir o tamanho do Estado, acho que talvez a gente veja um pouco disso em 2027, porque eu acho difícil
que seja lá quem for o próximo presidente, ele continue com 38 ministérios, continue com esse ritmo de viagem ao exterior, essas coisas todas, né? Essa ocupação de estatais por políticos. Eu acho que esse projeto está chegando ao fim. Mas eu acho que o momento em que a gente vai ver uma virada de página, uma virada de mentalidade, ainda não está próximo, porque nós enfrentamos a grande barreira da cultura. Infelizmente, no Brasil, ainda predomina essa ideia do Estado gigante, do Estado que se mete em tudo. A gente todo dia vê pessoas defendendo a regulamentação das redes, porque dizendo que isso vai ser bom, porque vai acabar com as porcarias que tem nas redes, né? Enfim, eu acho que a missão do Senado, que vai ser eleito o ano que vem, é essa: restabelecer a autonomia e o equilíbrio entre os poderes. Pois é, eu mencionei Cláudio Castro e Carlos Bolsonaro, mas tem vários outros nomes. Ratinho Júnior poderia sair pelo Paraná. Falam que Sérgio Moro deixaria o Senado e tentaria a vaga para o governo do Estado. Também Ronaldo Caiado, caso haja uma mudança de planos, poderia tentar também o Senado pelo Estado de Goiás. Enfim, vários nomes estão sendo aventados. Romeu Zema em Minas Gerais e por aí vai. Agora, Beraldo, eu acho que a dinâmica da política deve mudar daqui até as próximas eleições, porque há uma pressão muito grande, principalmente na Câmara dos Deputados, para que o presidente Hugo Mota rompa com o governo. Porque a gente observa um cuidado, né? Um cuidado de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre, tratativas com o governo, eles tentam manter um bom relacionamento, respeitar na medida do possível a intenção do governo de implementar algumas medidas, só que me parece que isso deve mudar nos próximos meses, porque há uma pressão grande, principalmente de parlamentares da oposição, mas do centrão, para que Hugo Mota rompa com o Partido dos Trabalhadores, com o governo, para ter o controle das emendas parlamentares no ano que vem. Ano que vem, ano eleitoral. Então, as emendas parlamentares terão um peso fora do comum em 26, Beraldo. Pois é, Caniato. A gente vê o presidente Hugo Mota, que foi eleito numa composição com governo e oposição, agora numa situação delicada, porque ele tem se mostrado muito fiel às combinações que fez com o governo, mas o governo está extremamente fraco. É um governo que não tem projeto, que não tem propósito e não tem proposta. Portanto, como se faz uma eleição, uma campanha para esses partidos e esses deputados e senadores e os candidatos a governador apoiando a reeleição de um presidente que não entregou resultados, que, aliás, está proporcionando aos brasileiros uma vida pior do que aquela que eles tinham antes dele ser eleito. Então é muito difícil para políticos tão pragmáticos, com este olhar eleitoral, em que eles sabem que ser eleito é a sobrevivência dos seus projetos pessoais e regionais, eles não querem estar do lado do atual presidente. E aí Hugo Mota fica numa posição de muita pressão realmente. Mas tem uma observação que faço remetendo à entrevista dada pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ao Direto ao Ponto ontem, aqui na Jovem Pan, em que ele diz que é fundamental que o presidente, quando se elege, ele respeite os acordos que o levou à eleição para a presidência da Casa. E usou o exemplo de que ele foi eleito como um candidato de oposição ao governo, um candidato independente, por isso conseguia ter posições independentes do governo, mas que Hugo Mota foi eleito numa composição geral. Romper acordos na política sempre tem consequência. Agora, vai depender da conta que Hugo Mota está fazendo, até porque, ao que parece, há uma pretensão do próprio presidente da Câmara de ser candidato, eventualmente, ao governo da Paraíba, seu estado, e, com isso, eu não sei qual é a situação eleitoral da Paraíba hoje, mas talvez para ele seja interessante contar com o apoio do governo ali no seu estado por uma questão regional. Isso é preciso tudo ser avaliado. E, no fim, Caniato, cada um tomará a decisão que é melhor para si. E a gente vai ver
os animais políticos que controlam o país e vão estar em plena operação para garantir as suas reeleições e eleições no ano que vem, eles vão estar atuando a todo vapor. Pois é, Dávila, a gente tem visto, né, ao longo das últimas semanas, sinalizações de desembarque do governo por parte de algumas figuras, principalmente de partidos do Centrão. Há uma projeção que isso pode se intensificar, também olhando para a questão que envolve as emendas parlamentares no próximo ano, porque há um cálculo feito de que se o Hugo Motta rompe com o governo e com o Partido dos Trabalhadores, ele poderia não cumprir o acordo lá de trás e colocar uma pessoa dele na relatoria do orçamento. E aí, naturalmente, ele teria controle das emendas parlamentares. Então, é preciso também olhar para essa articulação de bastidor que pode desencadear em um desembarque geral, principalmente olhando para os parlamentares do Centrão, Dávila. Caniato, não é pode o verbo é vai. Aliás, o Centrão já deu aviso prévio, no fim do ano está fora do governo. É isso que vai acontecer. Ninguém quer ficar nessa barca furada do governo. Isso é uma barca furada. Você quer estar num governo que tem hoje a inflação, uma das inflações muito acima da meta, que está com a taxa de juros a mais alta dos últimos 20 anos, que metade dos brasileiros estão inadimplentes e a economia vai estar crescendo muito abaixo do seu PIB potencial no próximo ano. É óbvio que você não quer estar num governo desse, numa barca dessa, no ano eleitoral. Você quer estar na oposição, porque o único discurso de esperança está na oposição. Esse é o governo da desesperança. Então, é óbvio que haverá o desembarque, porque por duas razões. Por uma razão eleitoral e por uma razão de que é preciso mudar, porque não aguentam mais esse tipo de governo. E como bem disse o Motta, esse governo vai ter enorme dificuldade em ter candidatos competitivos. Aliás, eu acho que vai tomar uma lavada gigantesca nos governos estaduais. Eu não consigo ver hoje mais de 1 ou 2 nomes competitivos da esquerda disputando os governos estaduais. Então, como a direita vai ganhar de lavada nos governos estaduais, isso ajuda a empurrar as chapas, tanto para deputado quanto para senador. Então, esta é a perspectiva realista. Pode virar o jogo, pode acontecer alguma coisa, lógico, o imponderável, como dizia Machado de Assis, é algo que a gente sempre precisa considerar, mas tirando essa variável do imponderável, se as coisas continuarem do jeito que estão, é um desembarque geral do centro até o fim do ano, e é essa candidatura de direita, de centro-direita, se consolidando para uma grande vitória eleitoral em 2026. Mas não podemos, como eu falei ontem aqui, né, Caniato, abandonar a ideia de que já ganhou. Já ganhou não existe, porque metade da população brasileira ainda vive de um chequinho do governo. Então, quem tem o poder da caneta ainda tem muita força. Pois é, por enquanto a gente observa aquela relação entre parte do Congresso com o Executivo, né? Eles fingem que mandam e nós fingimos que obedecemos e vamos tocando até romper de vez. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, informação, debate, análise e a gente conta com você, hein? Até já.